2024 foi um grande ano para os assinantes da Prime Video, e para mostrar um pouquinho disso, hoje eu separei os 10 melhores filmes disponíveis no catálogo para vocês conhecerem até o fim do ano. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque, e para começar uma lista como essa eu já vou indicar uma das maiores surpresas que eu tive em 2024, Assassino por Acaso, um filme de comédia e crime que vai acompanhar a história do Gary Johnson, um professor que trabalha secretamente para a polícia, fingindo ser um assassino de aluguel para prender criminosos. Mas tudo começa a mudar quando ele conhece Madison, uma mulher muito bonita que pede sua ajuda. Um simples pedido que colocaria ele no meio de um dilema moral que vai virar sua vida de cabeça para baixo. Meu nome é Gary Johnson e eu sou um falso assassino. Assassino por Acaso não me prometeu nada, mas conseguiu entregar com muita facilidade uma das melhores histórias de 2024, na minha humilde opinião, que tem um roteiro inteligente, um elenco carismático e um senso de humor espetacular, além de uma premissa relativamente original que me surpreendeu bastante. Como é o seu assassino profissional? E claro que se a gente tá falando sobre os melhores filmes da Amazon Prime Video, eu não posso deixar de falar sobre Uma Prova de Coragem, um filme de aventura e drama de 2024 que acompanha um corredor chamado Michael, que ao lado de sua equipe, em uma grande competição, acabam encontrando um cachorro de rua durante o percurso, e mesmo nesse cenário incomum, eles acabam acolhendo esse cachorro durante a prova, sem saber que aquela corrida se tornaria uma das mais emocionantes de suas vidas. Michael, você tem ficado no top 10, mas tem poucas vitórias. Nenhuma, na verdade. Eu confesso que eu já ia assistir esse filme só pelo fato dele ser protagonizado pelo Mark Wahlberg, um dos meus atores favoritos. Porém, o que mais me surpreendeu aqui foi justamente essa história que em vários momentos te diverte, te emociona e ao mesmo tempo te inspira, com boas atuações, momentos incríveis e uma jornada simplesmente envolvente que eu não tava esperando nesse filme, sabe? Então, mesmo que você não goste muito de filmes sobre cachorrinhos, eu recomendo que você abra uma exceção para Uma Prova de Coragem. Por que você corre, Michael? Eu já indiquei um filme de comédia, um filme de drama, chegou a hora de falar sobre filmes de ação, e um dos mais legais disponíveis na Prime Video atualmente se chama Contra o Mundo, uma produção de ação e suspense de 2024 que dessa vez acompanha um garoto que ficou surdo e mudo após toda sua família ser assassinada pela Hilda van der Koy, a matriarca de uma dinastia poderosa. Mas ao contrário de sua família, ele conseguiu fugir para dentro de uma selva, onde ao longo dos anos foi treinado por um xamã misterioso para se tornar uma máquina de matar, para finalmente ir atrás da sua vingança. Contra o Mundo tá longe de ser um filme diferentão, mas ele se garante no que se propõe, com boas lutas, cenas de ação sanguinárias, além de um protagonista relativamente badass e uma reviravolta bem legal em seu desfecho. De certa forma, para quem gosta de filmes de ação violentos, essa vai ser uma surpresa bem criativa, na minha humilde opinião. Sabe como é difícil conseguir uma marca de cereais patrocinar um assassinato em massa? O próximo filme da minha lista, além de ser uma das produções mais insanas da Prime Video, também é uma das mais escondidas. Eu tô falando de Sobreviventes Depois do Terremoto, um filme de drama e ação lançado em 2023 que segue um grande terremoto que acaba devastando Seul completamente, transformando a capital da Coreia em escombros e ruínas. Porém, no meio do caos e da destruição, um prédio de apartamentos acaba ficando de pé, mas o que era para ser um abrigo para os sobreviventes que não param de chegar, logo se transforma um pesadelo para os moradores desse prédio, que serão forçados a tomarem decisões difíceis. Sobreviventes Depois do Terremoto pra mim é uma grata surpresa, porque eu sou um grande fã de produções apocalípticas. Então, além dessa vibe caótica, que por si só já é muito interessante, esse filme tem uma crítica social poderosa que vai te deixar revoltado, agoniado e em vários momentos apreensivo com o que pode acontecer. Então, se você curtiu o trailer, a premissa ou do que eu falei, pode botar na sua lista sem medo. Esse lugar é uma loucura!
Minha próxima recomendação, para ser sincero, eu conheci há pouco tempo e não podia deixar de fora de uma lista como essa. Eu tô falando de Fúria Primitiva, um filme de ação e suspense lançado em 2024, que apresenta a jornada de um homem assombrado pelo assassinato de sua mãe, que atualmente ganha vida em um clube de luta clandestino, sendo meio que espancado em troca de uma boa grana. Porém, depois de muitos anos sofrendo na mão dos outros, seu ódio extrapola o limite quando ele encontra uma forma de se infiltrar na elite obscura da sua cidade. A raiva não acalmará a sua alma, meu filho. Não me chama de filho. Fúria Primitiva é mais um trabalho notável do Dev Patel, que nesse filme, além de atuar, ainda dirige, entregando uma história crítica, com boas lutas, uma reviravolta e um drama instigante que basicamente faz tudo valer a pena. Mesmo que não seja um filme complexo ou diferenciado, eu recomendo não só para os fãs desse ator, mas também para quem gosta de ação. Porém, se você tá procurando um filme mais diferentão, que vai fazer você pensar nele por um bom tempo, Tenet é a dica perfeita. Nesse filme de ficção e ação, lançado em 2020, vamos acompanhar a jornada de um agente secreto da CIA que é recrutado por uma organização misteriosa para participar de uma missão extremamente importante e perigosa para tentar evitar o início de uma possível terceira guerra mundial. People of the future, we need us. We need Tenet. Na minha humilde opinião, Tenet envelheceu como um vinho, porque quando ele foi lançado, ele dividiu a opinião do público, foi massacrado por muitas pessoas, porém, ano após ano, ele vem conquistando sua própria base de fãs, sendo bastante aclamado. Afinal de contas, ele tem uma história complexa e diferente, um roteiro criativo que soube explorar isso e, principalmente, um elenco de primeira prateleira e um diretor fantástico que aqui mostrou todas as suas habilidades, entregando uma história de ação frenética, misteriosa e ao mesmo tempo complexa, que basicamente vai surpreender muitos de vocês. We need to save him here and now. Não é novidade pra vocês que eu sou um grande fã de ação e comédia, e a próxima recomendação é uma das misturas mais criativas desse ano entre esses dois gêneros. Eu tô falando de O Dublê, um filme de ação e comédia de 2024 que acompanha um dublê de Hollywood chamado Coach, que numa fase muito complicada da sua vida acaba sendo chamado para trabalhar como dublê em um filme dirigido pela sua ex-namorada, pela qual ele ainda é muito apaixonado. Porém, o que era para ser algo simples logo se transforma em um problemão quando o protagonista do filme desaparece misteriosamente. E claro que o Coach, decidido a salvar o filme e ganhar alguns pontos com a sua ex, embarca em uma jornada improvável para descobrir o que aconteceu. Como assim um crime no gelo? Falou crime nojento ou crime no gelo? Um crime no gelo. Ah, é que eu não entendi, mas a minha... Como eu já mencionei outras vezes, esse filme não supriu todas as minhas expectativas, que, sendo sincero, eram bem altas. Mesmo assim, ele conseguiu entregar um passatempo divertido, frenético e um pouquinho romântico, com uma dupla de protagonistas simpáticos e uma história relativamente criativa que eu pelo menos gostei muito, afinal de contas. Uma última queda. Depois de indicar vários filmes de ação, comédia, drama, chegou a hora de falar sobre um filme de fantasia que também é um dos meus favoritos. Eu tô falando de Ghostbusters Mais Além, um filme de aventura e fantasia lançado em 2021 que segue a história de uma mãe solteira com seus 2 filhos que acaba se mudando para uma pequena e pacata cidadezinha em Oklahoma para um novo recomeço. Mas não demora muito para eles descobrirem uma forte conexão com os caças-fantasmas originais e o legado secreto da sua família, quando eventos sobrenaturais começam a acontecer, forçando essa família a unir forças para enfrentar uma ameaça apocalíptica.
Eu não sei se vocês sabem, mas em 2024 chegou a continuação desse filme que, sendo sincero, ficou bem aquém das expectativas. Então Ghostbusters Mais Além, na minha humilde opinião, continua sendo o primeiro e o único filme que conseguiu reviver um pouco dessa franquia nostálgica, entregando uma história criativa, envolvente, que claro, tem o seu fanservice básico ali, mas consegue te conectar com os personagens em uma nova jornada. Então se você basicamente nunca ouviu falar sobre Ghostbusters, eu recomendo que dê uma chance. E se você por um acaso é fã da saga antiga, tem um preconceitozinho com esses novos filmes aí, pelo menos com Ghostbusters Mais Além de 2021, eu acho que você pode ter uma boa chance. Oi, amiguinho. Se tem um filme que pode conquistar quase todo mundo, esse filme se chama Ford vs Ferrari, um drama biográfico de 2019 que apresenta uma história que se passa na década de 60, tendo como foco a entrada da Ford no ramo das corridas automobilísticas para bater de frente com a Ferrari, sua maior concorrente. E claro que para ter uma chance clara, um ex-piloto habilidoso é contratado para montar sua própria equipe com o objetivo de construir um carro de corrida revolucionário para desafiar a Ferrari em uma competição histórica. Você tem um plano? É arriscado. Achei que era tudo por causa da corrida. Ford vs Ferrari é um desses filmes únicos que você simplesmente não consegue botar defeito. Você pode procurar, você pode tentar, mas não vai encontrar nada disso nesse filme, que tem um elenco de primeira prateleira, que não só se saiu muito bem, mas entregou aqui uma das melhores performances de toda a sua carreira, com destaque pro Christian Bale, pro Matt Damon, entre tantos outros atores que foram muito bem aproveitados nessa história, que tem um desenvolvimento impressionante. Você pode pegar qualquer pessoa aleatória que nem assiste filmes, se você botar essa pessoa pra assistir Ford vs Ferrari, ela vai sair surpresa com tudo que acontece aqui, eu não tô brincando. E agora, para completar minha lista com todos os tipos de filmes, eu decidi falar sobre uma produção leve e ao mesmo tempo descontraída para você ver com toda a família. Eu tô falando de Super Mario Bros. O filme, uma animação de aventura familiar lançada em 2023 que segue a jornada de dois personagens clássicos, o Mario e o Luigi, dois irmãos encanadores que levam uma vida agitada no Brooklyn. Mas as coisas mudam completamente quando os dois misteriosamente vão parar no reino dos cogumelos, um lugar mágico que atualmente está no meio de um grande conflito que vai arrastá-los para uma aventura emocionante e perigosa. Esse filme, além de ter feito uma boa grana nos cinemas e conquistado quase todo mundo, se transformou com muita tranquilidade em uma das minhas produções animadas favoritas dos últimos anos. Afinal de contas, esse filme entregou o que todo mundo queria ver, uma boa história de um bom personagem, algo aparentemente simples, mas muito difícil de achar, graças à Disney que vem escorregando no sabão nos últimos anos. Então meio que Super Mario Bros. O filme surgiu como um respiro de uma história divertida, familiar e ao mesmo tempo contagiante. Sem pressão, tá? Esse vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava, eu realmente me empolguei comentando sobre esses filmes, porém, mesmo não sendo um bom apresentador, eu me esforcei para comentar da melhor maneira possível sobre esses filmes para vocês assistirem aí no seu fim de semana. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço o seu tempo, sua atenção, afinal de contas, me assistir falando por mais de 10 minutos deve ser algo bem difícil, então eu gostaria de aproveitar a atenção e pedir para tu deixar o like e se inscrever, caso tenha gostado desse tipo de conteúdo, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.